Olá, queridos alunos do 7º ano, eu sou a professora Luana e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre arte. Nós vamos falar sobre a arte barroca. O que é isso, professora? Olha, a palavra barroco, ela significa algo grotesco, sem forma, algo extravagante. O barroco coincide com um período histórico em que os europeus se dividiam entre o material e o espiritual, a razão e a fé. Foi a época em que a Igreja Católica buscava afirmar seus valores e ideias utilizando a arte para representar as narrativas bíblicas, na tentativa de desenvolver nas pessoas o fervor religioso. O Barroco é um movimento artístico que ocorreu após o Renascimento e originou-se em Roma, na Itália, na passagem do século XVI para o século XVII. Ele foi difundido por toda a Europa, especialmente pela França, Espanha, Portugal, Inglaterra, Holanda e nos países católicos da América Latina. A expansão da arte barroca foi financiada por diferentes grupos com interesses próprios. A Igreja Católica queria manifestar o triunfo da sua fé e assim atrair novos fiéis. A monarquia na França e na Espanha pretendia exaltar no meio da arte os monarcas. Já a burguesia da Holanda e Inglaterra desejava exibir o modo de vida e a riqueza das classes sociais detentoras do poder econômico. O estilo artístico do Barroco ficou conhecido pela riqueza de detalhes e pelo dinamismo na arquitetura, na pintura, escultura, música, literatura e no teatro. Os artistas desse período, dessa arte barroca, eles buscavam retratar com perfeição as emoções dos personagens que eles representavam. Para atingirem esse efeito, eles usavam cores, texturas, jogos de luz, sombras, diagonais e curvas, assim como faziam também uso do espaço com muito critério. Vamos falar um pouquinho dos artistas barrocos? O primeiro é Jacopo Tintoretto, que nasceu em 1518 e faleceu em 1594. Ele foi provavelmente o último grande pintor da Renascença italiana e é considerado um dos precursores do Barroco. Em suas telas, ele explorava cenas dramáticas e perspectiva em diagonal. Também utilizou recursos de luz e sombra e uma grande quantidade de elementos. Outro artista barroco é Michelangelo Merisi, que nasceu em 1571 e faleceu em 1610. Ele tornou-se conhecido como Caravaggio, nome da cidade onde ele tinha nascido. Esse artista, de temperamento intempestivo, foi considerado o pintor mais original do século XVII. Ele era radical na realidade, nos detalhes, na luz, na composição que ele elaborava e a inspiração no sobrenatural. Eram características fortes das obras de Caravaggio. Em telas, como a Dúvida de Tomé, é possível observar fortes contrastes de luz e sombra, como em um jogo teatral. Na obra escrita de São Jerônimo, observa, além do jogo de luz e sombra, a presença de objetos do cotidiano, muito comuns nas pinturas do artista. Rembrandt van Rijn, nasceu em 1606 e faleceu em 1669. Ele foi um pintor também da arte barroca e gravador holandês, considerado um dos mais expressivos artistas do barroco europeu. Suas obras têm características como jogo de luz, sombras, além de expressões e de gestos dramáticos de seus personagens. Muitos desses personagens retratos, retirados da Bíblia, da mitologia ou da sociedade holandesa. Outro artista é Diego Velázquez, nascido em 1599, faleceu em 1660. Ele nasceu na cidade de Sevilha, na Espanha. Foi um pintor precoce e de grande sucesso. Aos 24 anos, ele tornou o pintor favorito de Filipe IV, que era o rei da Espanha, tendo feito inúmeras pinturas da família. Foi um grande retratista, Ele pintou o rei, o clero, a corte, pessoas comuns e figuras especiais, como os anões e bufões. Quem que eram os bufões? Eram os bobos da corte, que estavam ali, que eram funcionários do rei, pagos muitas vezes, para alegrar, entreter as pessoas que faziam críticas até ao próprio rei, em forma de brincadeira.
Velázquez, né, ele captava os sentimentos dos personagens e os representava na tela, em tudo que ele fazia. Bom, isso é a nossa introdução sobre arte barroca. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido, tá bom? Responda às atividades. Fiquem todos com Deus. Um beijão. Tchau, tchau.